Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre fusos horários. E o que são fusos horários? Fusos horários são as diferentes horas que foram determinadas nas diferentes regiões do planeta devido ao movimento de rotação da Terra. Foram pegos 360 graus da circunferência da Terra e dividido pelas 24 horas do dia. E assim chegamos a 15 graus. 15 graus do quê? 15 graus de longitude. Isto quer dizer que a cada 15 graus de longitude, nós temos 1 hora de diferença. Sendo 1 hora de diferença a mais para leste, a cada 15 graus que nós vamos para leste, nós temos 1 hora a mais. A cada 15 graus que nós vamos para oeste, nós temos 1 hora a menos. As longitudes variam de acordo com quem? Com o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele vai ter longitude 0 graus. E ele vai variar de 0 graus até 180 para leste, de 0 graus até 180 para oeste. E para que é que servem essas diferenças de longitude? Para nós sabermos que horas são em qualquer uma das cidades do planeta dentro desse limite de 15 graus. Vamos utilizar agora o seguinte exemplo para realizar o cálculo de fuso horário. A final da Copa do Mundo de 2014 entre a Alemanha e a Argentina ocorreu no Maracanã, Rio de Janeiro, às 16 horas, horário de Brasília, menos 3 graus em relação a Greenwich. Em que horário os torcedores da Alemanha assistiram ao jogo em Berlim, mais 1 hora em relação a Greenwich? Rio de Janeiro, menos 3 em relação a Greenwich. Isso quer dizer que 45 graus. 45 graus para leste ou para oeste. Se as horas estão diminuindo, será 45 graus a oeste. Alemanha, mais 1 hora em relação a Greenwich. Quer dizer, se está aumentando as horas, está para leste, o que representa 15 graus a leste. A partir do momento que nós já temos esses números, nós podemos realizar o cálculo do fuso horário. E como é que ele vai ser feito? Nós precisamos observar a seguinte informação. Quando as cidades estão no mesmo hemisfério, nós vamos fazer uma conta de menos. Quando as cidades estão em hemisférios diferentes, nós vamos fazer uma conta de mais. O que é que nós vamos diminuir ou subtrair? São os graus. Aqui, o que é que acontece? Rio de Janeiro está a oeste e a Alemanha está a leste. Então, os dois estão em hemisférios diferentes. Se eles estão em hemisférios diferentes, nós vamos somar os graus. 45 mais 15, que vai ficar quanto? 60 graus. O que é que eu vou fazer agora com esses 60 graus? Eu vou dividir por 15. Por que é que eu vou dividir por 15? Porque a cada 15 graus eu tenho 1 hora de diferença. 60 divididos por 15 dá 4 horas. 4 horas de diferença entre Rio de Janeiro e Alemanha. Estava falando no problema que o jogo ia começar no Rio de Janeiro às 16 horas. E eles queriam saber que horas as pessoas que estavam na Alemanha vão assistir o jogo. A Alemanha está a leste ou oeste do Rio de Janeiro. Como é que nós vamos saber? Nós fazemos uma reta. Aqui nós determinamos o meridiano de Greenwich. Alemanha, 15 graus a leste, está aqui. Rio de Janeiro, 45 graus a oeste. Quando no Rio de Janeiro forem 16
horas. Que horas serão na Alemanha? 4 horas a mais. Por que a mais? Porque a Alemanha está a leste do Rio de Janeiro. E quanto mais a leste, aumentam as horas. Então, 16 mais 4 vai dar 20. Então, as pessoas vão assistir o jogo na Alemanha às 20 horas. Quem não quiser fazer a conta, existe uma outra maneira? Sim, eu faço essa reta aqui, indico o Rio de Janeiro, 15, 30, 45. Indico a Alemanha, 15 graus. E aí eu só conto. Se aqui no Rio de Janeiro são 16 horas, aqui vai ser 17, aqui vai ser 18, aqui vai ser 19, aqui vai ser 20 horas. As duas respostas deram iguais? Sim. Então, existem duas maneiras de fazer essas contas e fazer o cálculo do fuso horário. Vamos agora para o próximo problema. Uma família embarca em uma viagem às 14 horas no dia 3 de março de um ponto A, localizado a 30 graus oeste de Greenwich, com destino ao ponto B, localizado a 45 graus a leste de Greenwich. O tempo de voo é de 10 horas. Qual o dia e o horário de chegada da família ao ponto B? Vamos ver que, além das informações de longitude de cada um dos pontos, nós temos também o tempo de viagem. As pessoas ficaram algumas horas dentro do avião, e é isso nós temos que levar em conta também. Então, agora nós vamos tirar as informações do problema. Na cidade A, eles saíram com o voo da cidade A, que está a 30 graus a oeste, às 14 horas. Que horas eles vão chegar na cidade B, que fica a 45 graus a leste? Depois deles terem viajado, ficaram dentro do avião 10 horas? Vamos relembrar as informações. Quando eles estão em hemisférios diferentes, um em oeste e outro em leste, nós fazemos o quê? Hemisférios diferentes, conta de mais. Nós vamos somar os graus. 30 mais 45, que vai dar quanto? 75 graus. O que é que eu faço com os 75 graus? Divido com os 15 graus. Por que 15? Que a cada 15 graus de longitude é 1 hora de diferença. 75 divididos por 15 graus vai dar quanto? 5. 5 horas de diferença. Agora eu faço o quê? Pego as 14 horas, que é o horário que eles saíram da cidade A, e pego as 5 horas de diferença. Mas é 5 horas a mais ou 5 horas a menos? Aí eu vou fazer a reta. Meridiano de Greenwich, leste, oeste. Cidade A, 30 graus oeste, 15, 30. Cidade A. Cidade B, 45 graus a leste, 15, 30, 45. Sabemos que na cidade A são 14 horas. Eles estão indo, portanto, para leste. E para leste as horas aumentam. Então, 14 mais 5, 19 horas. Terminamos aí? Não. Nós ainda temos o tempo de voo. Então, nós vamos fazer 19 mais o tempo de voo, que vai dar quanto? 29. Quer dizer que eles vão chegar na cidade B às 29 horas? Não, porque não existe 29 horas de um dia. Então, eu preciso fazer o quê? Pegar as 24 horas de um dia e subtrair. E a resposta vai dar 5 horas. Que horas o voo vai chegar na cidade B? Às 5 horas do outro dia. Às 5 horas da manhã. Se eu fizer aqui na reta, vai dar a mesma resposta? Sim.
E aí, eu só preciso fazer o quê? 14 e vou somando. Primeiro, a diferença, até chegar no B. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Deu essa mesma resposta aqui de cima? Sim, exato. 19 mais as 10 horas de voo vai dar 24 e nós vamos chegar à mesma resposta. 5 horas do dia seguinte. Então, pessoal, eu dei 2 exemplos de como nós podemos calcular o fuso horário. Nós vamos fazer alguns exercícios e sempre que precisar, voltem o vídeo para vocês verem como é que foram feitos esses 2 e aí vocês seguem a mesma lógica.